Por que que algumas pessoas elas não conseguem realizar o objetivo que elas se propõem a buscar? Por que que isso acontece? Isso acontece porque elas têm uma imensa dificuldade em se manter na frequência do seu objetivo. Preste bem atenção. Todas as coisas já estão criadas. O objetivo que você deseja, o carro que você deseja, a casa que você deseja, a quantidade de dinheiro que você deseja, a empresa que você deseja, a quantidade de dinheiro que você deseja, tudo isso já está criado. Mas só que essas coisas, elas estão vibrando em uma certa frequência. Elas estão vibrando em uma certa frequência, entende? E essa frequência, ela, para ser acessada, você precisa combinar a sua frequência com a frequência desse objetivo. Eu não sei se você sabe, mas nós seres humanos, nós vibramos, nós temos uma frequência que vibra ao nosso redor, entendeu? Nós temos uma frequência. Quando você pensa em um determinado objetivo, quando você tem um pensamento, vamos supor que você tem um pensamento de aumentar o seu número de clientes, você gostaria de ter mais clientes, e você pensa na quantidade X de clientes. Esse pensamento, automaticamente, ele provoca uma vibração em você, entendeu? Uma vibração em você. Mas o que que acontece? Esse pensamento em uma quantidade de clientes, ele já está vibrando em uma certa frequência. Já existe uma vibração aqui, ó. Esses clientes, eles estão aqui, ó, vibrando em uma certa frequência. Quando você pensa nesses clientes, você está começando a acessar essa frequência. Por quê? Você começou a vibrar na frequência desses clientes. Mas o que que acontece? O que que acontece com algumas pessoas? Ela começa a pensar até um certo nível, até um certo momento, entendeu? Mas quando ela não vê resultado, quando ela não entende que o universo está organizando as informações, ele está organizando as possibilidades, as pessoas, os meios, os como de você acessar esses clientes, de você ter esses clientes. Só que as pessoas, ela não têm paciência, né, de esperar essa organização pelo universo a chegar até você começar a ver os resultados, as ideias começaram a surgir na sua mente, as possibilidades começaram a aparecer, as pessoas com as informações certas começaram a chegar até você. As pessoas não têm essa paciência, entende? Então o que que acontece? Pela ausência de resultado, pela ausência de informação, pela falta de sinais de que ela está indo no caminho certo, ela começa a pensar de uma forma diferente. Ou seja, ela começa a duvidar, ela começa a desacreditar, ela começa a criar pensamentos de dúvida. Aí o que que acontece? Ela gera outra vibração no corpo dela, uma vibração que é totalmente diferente da vibração dos clientes que ela deseja. Entendeu como é que funciona? Aí o que que acontece? Ela já começa a acessar outra frequência diferente. Ela começa a acessar outra frequência diferente, que é a frequência do medo, é a frequência da dúvida. Entende como é que funciona? Aí o que que acontece? Aquilo que estava começando a ser criado, começando a se formar, as possibilidades, as informações, já começa a voltar tudo de novo, começa a voltar tudo para o zero, para outras informações, outra frequência. Entende como é que funciona? Então você não está conseguindo manifestar o seu objetivo, o seu sonho, aquilo que você se propôs a alcançar, é porque você tem uma imensa dificuldade em sustentar a frequência desse objetivo.